Pessoal, eu quero começar contando para vocês que o presidente da Comissão da Agricultura da Câmara dos Deputados, Evair de Mello, elaborou uma lista de projetos prioritários para o debate ali no colegiado. Bruno Pinheiro, que gosta desse tema e que gosta de bastidor também, vai trazer todas as informações para a gente a partir de agora. Ô Bruno, parece que ele não está ouvindo. Vamos ver, ele deve estar conectando ali. Não está, né? Bom, Bruno não está ouvindo, é claro, para manter a nossa tradição do Bruno daqui a pouco conectar conosco e a gente conseguir conversar com ele. Conectem o Bruno e me avisem que já já a gente chama ele ali. Ô Bruno, pessoal, então eu quero trazer para vocês um pouquinho do que o Bruno vai contar. Por quê? Eles querem delimitar algumas regras para que as pessoas tenham acesso a programas do governo, principalmente aqueles de reforma agrária, por exemplo. Entre esses projetos ou essas propostas, está a impossibilidade daquele que fizer algum tipo de ação de invasão de terra ou ocupação ter acesso ao programa de reforma agrária do governo Lula. Vocês entendem que essa é uma troca ideal para quem queira acessar algum tipo de projeto público, Gustavo Segré? Se você respeita a lei, você vai ter direito a tudo que você precisar. Se não respeita a lei, não deveria ter direito àquilo que você pode eventualmente precisar, mas que questiona de uma forma ilegal. E algumas pessoas do MST também seria injusto falar que todos eles estão contrariando a lei, invadindo propriedade pública ou propriedade até do governo, que seja pública, privada, mas que é produtiva. E não tem nenhuma autonomia o MST para definir o que é produtivo e o que não é produtivo. Então estou totalmente de acordo, e não somente com essa questão. Qualquer outra que abrancha qualquer pessoa que contraria a lei não deveria ter acesso a tudo o que o governo poderia eventualmente prestar para eles. Piperno, como é que você entende, entre aspas, essa ofensiva feita por essa bancada em torno dessas propostas que seriam voltadas para quem é o integrante do MST? É mais uma ofensiva de uma parte do Congresso que faz ouvidos bocos e se finge de cego, por exemplo, na questão da grilagem de terras, que é um problema muito maior do que as invasões que militantes aí de movimentos sociais, até do MST, fazem. Então, veja, qual é o estoque maior de terras invadidas? O que foi enfim, invadido por pessoas ligadas ao MST ou por grileiros de terra. Então, por que essa turma, muitos dos quais, inclusive, participaram da CPI do MST ano passado, não toma atitude nenhuma? Cruza os braços e finge que esse problema não existe no Brasil. Nelsinho, antes de te ouvir, o Bruno Pinheiro está conectado, eu vou chamá-lo então para trazer mais detalhes e a gente ouve também a análise aqui do nosso Nelson Kobayashi. Fala aí, Bruno Pinheiro, quais são as principais propostas dessa comissão com a chegada de Evair e de que maneira que isso bate ali de frente com o que prevê o governo federal ou a situação hoje. Conta o bastidor também. Bem-vindo. Resultado de um jantar, viu, Evandro, que hoje está completando 8 dias, inclusive. Ótima tarde a você, a quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. É para uma alegria, uma honra e uma satisfação. Esse encontro, eles chegaram a elaborar uma lista. O que é emergência e o que não é emergência. Entre o que é emergência, já será colocado em votação nos próximos dias, está justamente uma clara tentativa da Comissão do Agronegócio em diminuir a demarcação de áreas indígenas, já que há o entendimento do governo federal de aumentar essa demarcação. Inclusive, houve um evento aqui no Palácio do Planalto, cerca de 4 regiões seriam remarcadas, somente 2 foram remarcadas. Teve um conflito ali entre os indígenas, porque eles esperavam que Lula, de fato, aumentasse esse número de áreas indígenas, mas ficou faltando ali o entendimento por parte do Congresso Nacional, outras áreas que estão ocupadas e é necessário essa retirada de quem está ocupando. Então, isso tudo gera uma insegurança também por parte dos indígenas e há um entendimento por parte dos representantes da Comissão do Agronegócio que é necessário, de forma emergencial, reduzir a demarcação de áreas indígenas, já que isso coloca em risco o setor do agronegócio. Além disso, também há o seguinte, para ser colocado em votação de forma emergencial, justamente aquele que for encontrado numa situação de conflito de área para que fique, se ele esteja numa fila de espera para a reforma agrária, que seja excluído de uma lista de espera e que não receba também nenhum tipo de auxílio por parte do governo federal, por parte da União, ou seja, nenhum tipo de auxílio, seja do Bolsa Família, ao tipo de
auxílio emergencial que seja excluído. Aquele que for identificado não receberá qualquer tipo de ajuda, de benefício que tenha subvenções econômicas, com risco ou sem risco para o Tesouro Nacional. E diante disso, tem essa discussão, reforçar essa agenda, tanto com a Comissão do Agronegócio quanto com a Frente Parlamentar do Agronegócio, que tem essa bancada muito ampla, que reúne várias legendas. Então, isso foi colocado em discussão naquele jantar que reuniu o deputado Evair de Mello e também o deputado Lupion, que é o atual presidente da FPA, para elaborar este plano. São 6 projetos que serão analisados nas próximas sessões, nas próximas reuniões. E aí, só antes de voltar no estúdio, haverá inclusive uma reunião com o representante do governo, o ministro, para amanhã, inclusive uma reunião somente com nomes da mesa diretora da presidência da Comissão do Agronegócio. Eles vão alinhar essas ideias, alinhar os assuntos, e a expectativa que no dia 19, sim, exista uma audiência para voltar a discutir planos e estratégias e as condutas do governo federal em relação ao setor do agronegócio. Então, tem essa movimentação, tem esse gesto por parte do governo federal de querer conversar com o agronegócio, mas da forma que o governo está querendo impor essas ações, o setor disse que não vai aceitar. E aí é necessário reuniões e mais reuniões, e nisso acaba havendo requerimentos de convocações dentro do Congresso Nacional. Evandro. Ô Bruno, eu peço que você permaneça aí, que daqui a pouco eu tenho pergunta para você. Vou só fazer um giro aqui com os nossos comentaristas e já te chamo, meu amigo. Quero saber de você, Nelsinho, porque o governo quer buscar diálogo com essa bancada, mas essas propostas que estão sendo feitas e preparadas por essa bancada nesse momento, por meio da comissão, colidem com aquilo que busca o governo quando o assunto é agronegócio e principalmente demarcação de terra indígena e ocupações de áreas por parte de movimentos sem terra. E o governo está vacinado em relação a isso, Ossini, porque vai ser uma situação muito ruim para o presidente da República, principalmente, se o projeto de lei, o anti-MST, avançar no Senado e chegar na mesa para uma sanção presidencial. Diante de tantas pautas já impopulares ou populares que o presidente já foi contra, como no caso da saída temporária e alguns outros, ele seguir essa linha seria muito ruim para a imagem, para a popularidade dele perante a população. Ou seja, seria mais um veto presidencial que provavelmente seria derrubado depois pelo Congresso. Exatamente, um veto presidencial que seria derrubado, que seria ruim para a imagem dele, ou uma sanção presidencial que deixaria ele com uma situação muito ruim com a sua base que o ajudou a eleger, esses militantes, em especial os ligados aos movimentos sociais e ao próprio MST, ou seja, agora o governo quer se antecipar. Vamos discutir para matar aqui e termos uma conclusão no meio do caminho, um meio termo, já no Congresso, para a gente evitar este momento posterior que vai gerar naturalmente alguma decisão impopular. Ô Gustavo Segre, além da questão relacionada ao MST, o Bruno traz para nós aqui também a proposta de se diminuir as demarcações de terras indígenas ou dificultar que esse processo seja feito da maneira ampla como pretende o governo. O que isso pode simbolizar nessa busca por diálogo? Pode ser um ruído agora, então, nessa conversa que o governo queria estabelecer com esse setor? Eu não sei se vai dar conversa, mas com certeza, se não resolver como o governo quer, vai ser judicializado de novo. Lembremos que o marco temporal está nessa treta também, né? O STF falando uma coisa, o Congresso falando outra coisa, e agrego um componente nesse bolo que pode atrapalhar mais essa negociação, que o governo está convidando o MST para discutir o Plano Safra. E aí? O MST discutindo o Plano Safra?